Nós ministramos aqui uma palavra a respeito do fogo de Deus que tem sido ateado no coração de muitos servos do Senhor, num desejo profundo de tornar a Cristo conhecido daqueles que talvez até conheçam a história bíblica, leiam a Bíblia, conheçam a história da paixão de Cristo, mas simplesmente não sabem do que essas histórias bíblicas, e às vezes contadas até em filmes, retratadas em filmes, significa, como foi o caso daquele texto de Atos capítulo 8 que compartilhamos, de Filipe e o eunuco. Nessa mesma direção, eu quero compartilhar um outro momento em que Jesus Cristo é apresentado àqueles que certamente já conheciam as expressões trazidas pelos profetas, por Moisés e pelos profetas, em que naturalmente eu os percebo, eu os vejo como sentindo dentro de si a ausência da manifestação da revelação. Talvez aguardassem eles o Cristo, o Messias, o Senhor naqueles dias, ou não, mas o fato é que Jesus é manifesto de uma maneira muito especial. E no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, o texto diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Ora, meus amados irmãos em Cristo Jesus,
Hernandes Dias Lopes, ele diz que o Evangelho de João é o santo dos santos da revelação bíblica. E ele continua falando que Steven Larson, ele chama esse evangelho do Everest da teologia, ou seja, o mais teólogo dos evangelhos. Por outro lado, Charles Edman, teólogo, o considera o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente, diz ele, é o mais importante ou a mais importante peça da literatura que há no mundo. Já para William Hendricks, o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Lawrence Ridson, por outro lado, descreve o Evangelho de João como um evangelho universal. Mateus, então, ele apresenta Jesus como rei. Marcos o apresenta como servo e Lucas como um homem perfeito. Mas João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinópticos porque têm grande semelhança entre si, nos diz Hernandes. João, porém, distingue-se dos demais e em seu conteúdo, estilo e propósito. Charles Swindoll diz que temos 4 evangelhos, né? Ou seja, que não temos 4 evangelhos, mas temos apenas um evangelho, escrito a partir de 4 pontos de vista diferentes. Então, diz Swindoll, temos uma biografia elaborada por 4 testemunhas, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. E nessa mesma linha de raciocínio, de pensamento, Andreas Kostenberg, ele afirma que os 4 evangelhos bíblicos apresentam um único evangelho da salvação em Jesus Cristo, segundo 4 testemunhas importantes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas informações que o Hernandes nos traz, elas são por demais importantes, interessantes. Mas a frase que eu pensaria do que ele menciona aqui é o final do texto que li, quando ele diz que esses 4 evangelhos bíblicos, eles se ocupam em apresentar um único evangelho da salvação em Jesus Cristo. Nessa noite eu quero perguntar a você o que nos é mais importante como igreja. O mundo que vivemos está em polvorosa. Me parece, e volto a dizer mais uma vez, a religião não consegue responder ao anseio do homem. A política, nem pensar. As instituições, infelizmente, estão falidas e nós não conseguimos acreditar em mais ninguém. As informações que nos são trazidas pela mídia, que acabam nos desinformando e nos alarmando cada dia mais, trazendo-nos preocupações diversas e maiores preocupações daquelas que começamos a ter lá em março, praticamente no início do ano de 2020, ano em que estamos. Qual é a nossa esperança? Para onde devemos olhar? O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A nossa esperança, amados irmãos, está em Jesus Cristo. E faz-se necessário que nós proclamemos a esse Jesus. Se você observar bem o texto que lemos, João capítulo 1, a partir do versículo 35, João se ocupa a testemunhar de Jesus Cristo. Na primeira vez em que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, talvez essa afirmação, essa frase, não tenha despertado nas pessoas que estavam próximas a ele o interesse, o desejo de seguir a Jesus Cristo. Mas João não para por aí. Ele não desanima diante das dificuldades provavelmente encontradas por ele. E mais uma vez, agora perto de 2 discípulos, André
e provavelmente o próprio João, a quem é conferido o título, ou seja, a autoria do evangelho que lemos, estavam com ele. E quando ele disse que a esses discípulos, eis o Cordeiro de Deus, aqueles 2 discípulos seguiram a Cristo. Uma coisa maravilhosa. João sabe que ele precisa testemunhar de Jesus Cristo. João não está preocupado em absoluto em ser a figura principal. João, ele não quer de maneira nenhuma, ser o ator principal nesta cena. Ele sabe que ele é um mero coadjuvante. Ele sabe que é aquele que viria para preparar o caminho. E João faz discípulos. João faz discípulos porque aqueles discípulos vão a Cristo, perguntam onde ele mora, o Senhor os chama para que eles pudessem vir e ver, eles passam um tempo com o Senhor e Cristo, o nosso Senhor, manifesta as palavras de Deus àqueles discípulos. E eu fico pensando sobre o lugar onde Cristo morava. Onde é que Cristo morava? Como era a sua casa? Será que havia conforto lá? Será que ele ofereceu um suco? Um tira-gosto? André e o outro discípulo não estavam interessados jamais no conforto da casa. Mas a casa de Jesus naquele momento serviu para que eles pudessem ouvir do próprio Jesus as palavras magníficas e poderosas que podem transformar um coração. E são aquelas palavras, e não o lugar em si, não o conforto em si, que trazem conforto à alma de André e o outro Filipe. E quando eles saem dali abastecidos, o texto nos diz que André faz a mesma coisa que João. Ele vai e anuncia Jesus a seu irmão. Ele encontra Simão e diz a Simão: olha, nós achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. É maravilhoso quando pensamos a respeito disso, meus amados e queridos irmãos, porque aqueles homens recebem a palavra de Deus e eles saem para fazer a mesma coisa que João fez, testemunhar a respeito de Jesus Cristo. É interessante que João apresenta aos 2 discípulos a Jesus como Cordeiro de Deus, mas André apresenta a Jesus ao seu irmão Simão, dizendo: achamos o Messias. Se você fizer um comparativo do ministério de André e do ministério de Simão, nós vamos descobrir que o ministério de Simão teve uma proeminência a mais. André teve um ministério um pouco mais, diríamos, escondido, mas ele não estava preocupado com isso. Ele levou seu irmão a Jesus. Ele levou Pedro a Jesus. O que ele estava preocupado era em comunicar a Cristo. Ele queria evangelizar pessoas. Ele queria dizer: olha, recebemos a revelação daquilo que falavam os profetas e o próprio Moisés. Pedro se achega. Seu nome é mudado. Chamar-te-ás Cefas, fragmentos de pedra. Você não se chamarás mais Simão. O Senhor estava estabelecendo a ele como alguém que agora teria firmeza ao receber a palavra do Pai. E o Senhor tem nos chamado, assim como chamou André, chamou a João, chamou a Pedro, e chamou a Natanael, e chamou aos demais. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é anunciar a Cristo. A tarefa da igreja é proclamar Jesus. Porque num ano onde nós perdemos tantas pessoas queridas, como podemos continuar de boca fechada? Porque muitas pessoas, talvez, que tenham partido deste mundo, partiram sem Cristo. E se elas partiram sem Cristo, elas não estão com o Pai. Elas partiram sem Cristo e elas estão no inferno. Será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não fala para você sobre a nossa necessidade de proclamar a Jesus, de declarar ao Senhor aqueles que ainda não o conhecem?
há pessoas que estão em desespero, há pessoas que não conhecem a Cristo, há pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O que vemos é que João testemunha André, o outro discípulo, que provavelmente é João, e André então faz com que o seu irmão Simão se aproxime de Cristo, e é assim que acontece. Mais à frente o próprio Senhor chama Filipe, e depois Filipe chama Natanael, e o texto vai nos mostrando a respeito dos primeiros convertidos a Cristo. E nós vamos percebendo que à medida que os minutos, as horas vão passando, a estratégia para apresentar a Cristo vai mudando, mas todos eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, são batizados para a honra e glória no nome de Jesus e são salvos pelo Senhor, embora as suas experiências fossem díspares, embora as suas experiências de conversão pudessem ser diferentes. No caso ali de André e o outro discípulo, um testemunho de João. No caso de Simão, o testemunho de André. O próprio Cristo chama Filipe, e Filipe chama Natanael. Mesmo Natanael causando ali alguma resistência, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu não quero entrar no mérito dessa questão, explicar essa razão. O que eu quero dizer é que mesmo essa resistência do próprio Natanael não foi suficiente para suportar o poder da palavra revelada. Mas a igreja do Senhor Jesus parece estar esquecendo de sua tarefa, parece estar esquecendo de dobrar os seus joelhos e de buscar a face do Senhor, para que a palavra que saia dos seus lábios seja uma palavra de poder e de autoridade, e jogue por terra toda resistência, jogue por terra todo medo, jogue por terra toda dúvida, jogue por terra tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar nos corações e nas mentes para afastá-las de Jesus. A igreja do Senhor tem um trunfo. A igreja do Senhor tem a palavra, a igreja do Senhor tem o Espírito Santo, a igreja do Senhor tem a revelação da palavra. E nesses dias então, amados irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos fazer jus a isso. Nós precisamos nos erguer sem temor, nós precisamos nos erguer na autoridade do nome de Jesus, com toda a proteção necessária, mas proclamarmos a Cristo. Ele tem nos chamado e colocado em nossos lábios uma palavra viva. Uma palavra que precisa ser testemunhada acima de tudo, uma palavra que precisa ser vivida acima de tudo, mas uma palavra que precisa ser pregada com a nossa vida, mas os nossos lábios precisam ser abertos na autoridade do nome de Jesus, não é abertos cheios de conhecimento, cheios de teologia, cheios de ciência, mas cheios da autoridade do nome de Jesus. Enquanto isso não acontecer, André e outros não chegarão. Enquanto isso não acontecer, a resistência de Natanael não será vencida. Nós teremos um mundo cada vez mais amedrontado, um mundo cada vez mais acorrentado pelo medo, um mundo cada vez mais distante da possibilidade do Senhor. E hoje tem se tornado, acima de tudo, um terreno fértil para que a palavra seja ministrada, para que a unção do Senhor que despedaça o jugo possa entrar em ação e cadeias serem abertas, correntes serem destruídas, laços serem desfeitos, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida das pessoas. Nessa noite, eu quero dizer para você que há pessoas assim como André e o outro discípulo, há pessoas como Simão Pedro, há pessoas como Filipe, há pessoas como Natanael, há pessoas como João, Manuel, José, há pessoas que estão por aí aguardando o seu testemunho, há pessoas que estão por aí aguardando a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos trancafiar dentro das nossas casas, nós não podemos ser acorrentados pelo medo, porque o Senhor Jesus tem levantado uma igreja forte. E amados irmãos em Cristo Jesus, a única coisa que a morte pode fazer com qualquer um de nós é nos entregar nas mãos de Deus. Não é apologia para que você saia descuidando-se, não é apologia para que você desconsidere o que nós estamos vivendo aí, não. Mas o que o mundo quer, o que o falso profeta quer, ele que comanda, que orquestra tudo o que está acontecendo no mundo hoje, é tentar acorrentar a igreja de Jesus, é fazer com que a igreja de Jesus se cale, é fazer com que a igreja de Jesus fique distante daqueles que precisam ouvir do Senhor.
E esses homens aqui, eles enfrentaram a perseguição, eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram os açoites, eles enfrentaram as oposições, mas pregaram o nome de Jesus. E nós? E nós como igreja do Senhor? Não precisamos aguardar um retorno, faz-se necessário que façamos isso hoje, faz-se necessário que continuemos a pregar hoje, faz-se necessário que os Andrés, os Joões, os Natanaéis e os Filipes que estão por aí ouçam do nome de Jesus, desse nome que é precioso, desse nome que é poderoso, desse nome que pode abrir cadeias, deste nome que pode libertar pessoas, deste nome que é sobre todo nome. Nessa noite, amados irmãos, assim como Filipe e o eunuco, vocês estão lembrados? Filipe e o eunuco, aquele homem se tornou um grande evangelista para onde ele foi. O Senhor quer nos dizer que Ele tem colocado em nós uma palavra viva para ser proclamada, uma palavra poderosa que não é apenas letra, não é a mera letra, não é um mero conhecimento. Nós podemos citar muitas coisas, como eu citei no início aqui, que são importantes, que são interessantes, mas a palavra viva precisa entrar nos corações. Essa palavra precisa destruir toda e qualquer ação do inimigo. Precisa jogar por terra todo o ferrolho, precisa jogar por terra toda a tranca, precisa jogar por terra todo o cadeado e fazer com que essa palavra seja vida, que essa palavra frutifique dentro das pessoas. Mas em nossos dias, nós temos encontrado uma igreja que tem se calado. Nós temos encontrado uma igreja que está acomodada, nós temos encontrado uma igreja que está satisfeita, nós temos encontrado uma igreja que está quieta, que está silenciosa, que está distante. Deus quer, em nome do seu Filho Jesus, fazer com que essa igreja se levante na autoridade do seu nome, porque estamos vivendo dias últimos na face dessa terra. Pessoas precisam ouvir do Senhor, pessoas da sua própria família, como foi o caso de André. André não saiu para pregar em outro lugar, ele anunciou a Simão Pedro, seu irmão. Então ele começa falando à sua casa, começa falando aos seus irmãos, começa falando aos seus pais, começa falando aos seus primos, começa falando aos seus tios, testemunhando do poder de Deus, anunciando que Jesus Cristo pode libertá-los, dizendo para eles que é possível acreditar no Senhor, assim como aconteceu com André, João, assim como aconteceu com Simão, Filipe, Natanael. O Senhor quer te levantar com autoridade e poder, com uma nova canção nos lábios, com a palavra profética nos lábios, para jogar por terra toda e qualquer ação do adversário. Então, querido, querida, amada igreja do Senhor que me acompanha aqui, receba essa palavra em nome de Jesus. Você é um evangelista, você é alguém que tem a palavra da verdade, você é alguém que tem a palavra profética, você é alguém que tem a unção do Espírito Santo do Senhor. Mesmo que você apresente, assim como João apresentou a André e ao outro discípulo, eis aqui o Cordeiro de Deus, assim como o próprio André apresentou a Simão, achamos o Messias, assim como Jesus chamou a Filipe, segue-me, assim como Filipe falou a Natanael no texto que nós lemos aqui, versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, Cordeiro de Deus. De João aos 2, né? Achamos o Messias, diz André a Simão, né? Jesus então chama Filipe, segue. Filipe diz a Natanael, apresentando-o como Jesus de Nazaré, filho de José. Que maravilha! Maneiras diferentes de apresentar a Jesus, mas não houve nenhuma delas qualquer heresia, qualquer mentira. O Senhor está falando com você nessa noite. Ele quer que essa igreja se levante, Ele quer que eu me levante, Ele quer que você se erga de onde você está e que possamos proclamar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Talvez você esteja aqui me ouvindo, talvez você esteja aqui participando, quem sabe o seu coração está frio, quem sabe você está longe da palavra.
perdeu a fé, eu digo para você que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, aqueça teu coração, renove a tua fé, saiba que você é filho de Deus, filha de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, volte-se para o Senhor, dobre os seus joelhos, clame a Ele, Ele vai de encontro a você, Ele vai te tomar pela sua mão, Ele vai te erguer com uma palavra de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor ministre ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu peço para que você possa se inscrever no meu canal no YouTube, José Luiz Camargo, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe esse vídeo de lá. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas e abençoadas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite.